Boa noite. Esse é o canal Força Educação e eu queria conversar com vocês essa noite sobre dois livros. O Poder do Hábito, bastante conhecido, um livro que é best-seller tanto no Brasil como também nos Estados Unidos. E um outro livro, também muito interessante, que é best-seller nos Estados Unidos, é O Poder da Atitude, 5 lições de excelência. Ambos foram levados a lume a partir da publicação de 2012. E as duas obras tratam especificamente do mesmo assunto: como fazer uma reprogramação neurolinguística no seu cérebro e mudar a sua realidade, mudar a sua vida. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou da introdução, já deixa o joinha, compartilha essa mensagem. Assista 3 minutos. Não gostou, não tem problema. Tira o like, pode ir, pode sair, pode procurar outros vídeos. Se gostou, ficou com a gente, assiste até o final, que vai ser muito interessante. Pois bem, o livro O Poder do Hábito. O livro O Poder do Hábito é um estudo de caso, na verdade, realizado por um repórter do New York Times, um grande jornal americano, super famoso no mundo inteiro. E a história que ele vai contar nesse livro, a reflexão que ele vai fazer, é baseado num fato real que aconteceu com Eugene Pauling. Eugene Pauling era um senhor já de mais de 50 anos que sofreu uma encefalite viral. E por conta disso teve que fazer uma cirurgia cerebral e retirar o lobo temporal medial, ou seja, a parte do cérebro responsável pelas memórias curtas ou memórias recentes. Só que um fenômeno aconteceu. Ele sempre era levado com a sua esposa para fazer um passeio, e esse passeio consistia em percorrer o quarteirão da sua casa e depois retornar. Um dia, no mesmo horário, Eugene saiu só, pois a esposa estava ocupada e se distraiu, e ela ficou desesperada, pois tinha medo de perdê-lo para sempre. Só que com cerca de 15 minutos ele retornou à sua casa. Quando ela relatou isso aos especialistas, todos ficaram surpresos, pois não seria possível. Ora, ele perdeu a capacidade de manter as memórias recentes. Como poderia ele sair de casa e retornar, se ele não se lembraria do caminho? Foi feito um estudo e se descobriu que, na verdade, as memórias recentes não se ligam aos nossos hábitos. Hábitos não são memórias. E o que seriam hábitos? Hábitos seriam reações que o nosso cérebro tem, que é constituída a partir da nossa própria vivência. O próprio costume, as coisas como nós normalmente fazemos, determinam os nossos hábitos. E o hábito se dividiria em 3 elementos: gatilho, rotina e recompensa. Como funciona isso? O gatilho é um estímulo ambiental, sensorial, psicológico ou simplesmente afetivo. Através desse estímulo, nós adotamos uma atitude. Normalmente nós adotamos a mesma atitude. Vou dar um exemplo que não tem no livro, mas é um exemplo bastante simples. Tem pessoas que odeiam serem acordadas. E quando são acordadas, elas ficam em tremendo mau humor e até são um pouco agressivas. Pode ter certeza que em muitos dos casos que elas foram acordadas, na verdade elas não estavam com tanto mau humor. Mas já é uma reação que a pessoa tem. Então ela sempre vai procurar reagir do mesmo jeito. E a recompensa, a atitude dela, a rotina dela, vai determinar se ela vai continuar ou não. Como nós podemos mudar os nossos hábitos? Como nós podemos sair de um hábito que nos denigre, nos apequena, nos inferioriza, para um hábito que nos engrandeça e nos leve ao sucesso? Simples. Primeiro, nós devemos procurar os gatilhos do nosso cotidiano e associar esse gatilho a uma rotina diferente. Um exemplo, tem pessoas, e isso é dito no livro, tem pessoas que quando sentem fome, pensam logo em comer um fast food. Pede um sanduíche, uma pizza, um pastel, toma refrigerante, come doces e sente em seguida o prazer da saciedade através daquelas comidas. Mas digamos que você queira mudar o seu hábito. Então, antes de você sentir fome, você já vai se preparar para não comer aquela comida de fast food. Você vai levar uma marmita, você vai levar uma maçã, você vai levar uma banana e vai ingeri-lo no momento que normalmente você sente fome. Qual a recompensa que você tem que associar? Que se você comer melhor,
sua saúde também vai melhorar, sua aparência física também pode melhorar. Quando você faz isso, você começa a modificar o seu hábito, porque você começa a ensinar o seu cérebro que ele pode ter uma alternativa melhor do que aquela que ele vinha sempre usando. É engraçado porque estudantes de concursos públicos, os chamados concurseiros, fazem muito isso. Isso é chamado reprogramação neurolinguística, ou, como é dito nos Estados Unidos, fazer um mindset. Significa, tão simplesmente, você se readequar às necessidades que são imperiosas para você. Por exemplo, um estudante de concurso, quando ele tem tempo livre, ele deve se dedicar aos estudos ou à resolução de atividades referentes àquela banca de concurso ao qual ele pretende prestar. Então ele não pode mais associar o seu cansaço, a sua fadiga da rotina do trabalho diário ao descanso. Ele vai ter que associar aquele cansaço a um elemento inovador, qual seja resolução de atividades referentes àquela banca que possivelmente irá promover o concurso que ele tanto deseja. Qual vai ser a recompensa que ele vai associar a essa nova atitude, essa nova rotina? Vai ser que ele vai conseguir passar naquele concurso e melhorar a sua vida, tanto através de um salário, quanto a segurança jurídica da estabilidade profissional. Isso está explicado no livro O Poder do Hábito, do famoso Duhigg. Eu queria falar com vocês também sobre o livro O Poder da Atitude. É um livro também de 2012, escrito por um psicólogo, Alexandre Slavnich, e nesse livro ele conta como as pessoas podem reprogramar suas vidas e assim reprogramarem até as empresas nas quais trabalham. E ele vai citar um exemplo, o paradigma dele vai ser o Walt Disney World. O Walt Disney World é aquele complexo americano que fica em Orlando ou aquele complexo europeu que fica na França. Tem um Walt Disney na França, inclusive é o ponto turístico da Europa dos mais visitados no mundo. O que existe em um Walt Disney World que serve como parâmetro para a minha vida, já que lá é uma empresa? Lá existem 5 hábitos de excelência. Quais sejam? Primeiro, identificação com a história da empresa. A primeira atitude que você tem que ter quando você vai buscar um emprego, que você vai participar de uma entrevista, de uma seleção, é saber a história da firma a qual você pretende pertencer. Porque quando você sabe a história, você tem elementos de identificação com ela. E esses elementos podem mudar as suas atitudes sociais e psicológicas, mentais. A segunda atitude, que é uma atitude de excelência, é você buscar ser sempre preciso com os detalhes. Quando você vê alguma coisa que não está correta e está ao seu alcance de poder, você deve buscar solucioná-la. Então, para isso, você vai saber exatamente qual o seu lugar naquela empresa, até onde você pode ir. Porque se você souber exatamente quais são os seus deveres e também quais são suas limitações, você vai buscar alguém que possa resolver esses problemas e vai dar uma resposta rápida. Uma outra coisa importante que é dita, uma terceira lição muito importante, é que todo dia é dia de celebração. Todo dia é o dia da inauguração da empresa. Então você tem que dar sempre um pouco a mais de si. Se hoje você não chegou bem-humorado, não importa. Você vai criar em você a expectativa da resolução de dificuldades. E então você vai se satisfazer em ver a empresa crescer junto com você. É uma estratégia para você superar aqueles limites autoimpostos pela sua própria convicção, pela sua própria experiência de vida. Haja vista que a gente sempre busca um lugar de conforto. Quarta lição super importante. Você deve descobrir dentro da sua empresa até que ponto vai sua autoridade e vai suas responsabilidades. Se você souber isso, você vai conseguir ser bastante proativo. Você não vai esperar que alguém te dê uma ordem para que você cumpra. Você vai antecipar a ordem e vai exercer sua atividade. Isso vai te tornando imprescindível e vai te tornando não só imprescindível na empresa, mas dentro da própria estrutura organizacional. Por fim, há uma lição super importante,
é que nós devemos celebrar cada sucesso, cada conquista. Por quê? Porque por menor que seja a meta, se ela é alcançada, é sinal que todos se envolveram. Por que eu estou falando hoje de reprogramação neurolinguística? Muitos colegas inscritos, pessoal que me segue aí no Insta e no Twitter, veio me perguntar por que eu não falava de livros best-sellers, né? E perguntaram se eu não poderia comentar algum livro que pudesse ajudar no estudo para concursos. Então eu pensei em livros que poderiam ajudar. A reprogramação neurolinguística parte do seguinte princípio: você pode ser muito melhor do que você foi hoje. E como você faz isso? Primeiro você tem que estabelecer um paradigma. Um modelo ao qual você quer se aproximar, ao qual você quer seguir. Segundo, é muito interessante que você estabeleça, para um estímulo que você sempre recebe, uma resposta diferente. Já que você quer uma mudança, você vai estabelecer uma resposta diferente. E uma resposta diferente envolve sempre envolvimento emocional, psicológico, envolvimento físico, e essa doação necessariamente envolve a recompensa mental do sucesso. E é aí onde você entra. Você vai celebrar cada sucesso da sua vida. Paulo, de onde tu tirou essas ideias? Só dos livros? Não, eu tirei da minha fé. Eu sempre comento aqui que eu sou cristão. E uma das mensagens que tem nos evangelhos de Jesus, que contam a vida de Jesus, como também em Atos dos Apóstolos, e principalmente em Romanos, é a programação neurolinguística da fé. Sim, existe. E Jesus Cristo já falava. Nós não devemos agir como sempre nós agimos. Por isso ele veio abolir a lei. Porque quem está debaixo da lei está condenado, pois a lei é muito dura. Por isso ele veio estabelecer o tempo da graça. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. E essa misericórdia de Deus é alcançada a partir do momento que a nossa boca confessa Jesus como Senhor das nossas vidas. Quando nós fazemos isso e acreditamos no nosso coração, acontece o momento da nossa salvação. Isso está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você acredita, se você tem um pouco de fé, você vai ver como sua vida muda no seu entorno. Você começa a realizar coisas diferentes. As suas atitudes mudam, porque você começa a se espelhar no exemplo que é Cristo. Aquele que foi homem e foi Deus, e que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Se você gostou dessa mensagem, deixe o joinha, se inscreva no canal e compartilhe. Muito obrigado e boa noite.